O que esse homem encontrou foi perturbador além da compreensão. As criaturas de hoje estão entre as mais chocantes e inacreditáveis já vistas. Número 1. A criatura que atacava coelhos. Uma câmera de segurança instalada em uma propriedade rural registrou uma criatura extremamente estranha, algo que parecia ter saído diretamente de uma lenda antiga, tentando atacar coelhos indefesos durante a noite. Esse encontro aconteceu a aproximadamente 5 quilômetros da região de Mumford, localizada em Turners, Missouri, nos United States. A criatura possuía um focinho alongado, olhos brilhantes que refletiam a luz de forma ameaçadora e um comportamento claramente predatório, como se estivesse determinada a capturar e devorar os animais que estavam ali presos. Felizmente, o dono da propriedade havia tomado uma precaução importante pouco tempo antes. Após ouvir relatos de uma criatura semelhante, que havia sido registrada em Springfield cerca de 3 semanas antes, ele decidiu reforçar a segurança do local, instalando câmeras e adquirindo um pastor alemão para proteção. Essa decisão acabou sendo crucial. No momento do ataque, o cachorro reagiu rapidamente, posicionando-se entre a criatura e os coelhos, conseguindo impedir que o ataque fosse concluído. Após alguns instantes de confronto, o animal conseguiu intimidar o invasor, que acabou recuando e fugindo do local. Mesmo assim, a aparência daquela criatura deixou uma impressão perturbadora. Era algo sujo, agressivo e completamente fora do comum. Número 2. Criatura estranha na estrada. Uma criatura extremamente incomum foi registrada à beira de uma estrada em Montana, nos United States, apenas alguns dias antes da divulgação do vídeo. O registro chamou atenção principalmente pela forma como o ser se movimentava, de maneira totalmente irregular e difícil de compreender. Sua aparência lembrava vagamente uma estrela do mar, porém com características muito mais sombrias. Sua pele era escura, quase negra, com padrões amarelados espalhados por seus 7 membros, o que já era algo incomum por si só. A pessoa responsável pela gravação percebeu a presença da criatura enquanto dirigia. Intrigada, decidiu diminuir a velocidade e se aproximar para observar melhor. Foi nesse momento que a situação se tornou realmente assustadora. Ao notar a aproximação, a criatura começou a se mover. Em um movimento repentino, ela se ergueu, apoiando-se em 2 de seus membros e avançou na direção da mulher, como se estivesse tentando atacá-la. Nesse instante, revelou sua parte inferior, que possuía uma coloração amarelo-esverdeada ainda mais perturbadora. De perto, sua aparência era grotesca e difícil de descrever. Após esse avanço, a criatura rapidamente mudou de direção, correu para longe e se lançou em uma área de água escura e suja, onde conseguiu se camuflar completamente. Como o avistamento ocorreu próximo a Great Falls, nas proximidades do rio Sun, muitos passaram a acreditar que se tratava de algum tipo de anomalia aquática desconhecida. Número 3. O predador preso na cerca. Uma câmera de trilha posicionada em uma fazenda na região de Mumford, em Springfield, Missouri, nos United States, registrou um momento extremamente tenso envolvendo uma criatura desconhecida, tentando atacar uma ovelha. O animal demonstrava uma força impressionante. Ele conseguiu quebrar o cadeado que protegia a área onde os animais estavam, o que já indicava que não se tratava de um predador comum. No entanto, durante a tentativa de invasão, acabou ficando preso entre as tábuas de madeira da cerca. Enquanto tentava desesperadamente se libertar, foi possível observar melhor suas características físicas, que eram extremamente perturbadoras. Seu focinho lembrava o de um lobo, mas seus dentes caninos eram anormalmente grandes, afiados e desproporcionais. Ao mesmo tempo, seu rosto possuía traços muito semelhantes aos de um urso preguiça, algo completamente fora de contexto para aquela região. Outro detalhe assustador eram suas garras, que se cravavam na madeira enquanto ele tentava se soltar. O ponto mais intrigante é que ursos preguiça não são nativos da América do Norte. Isso torna esse avistamento ainda mais misterioso e difícil de explicar. Número 4. Goblin bebendo água. Um vídeo extremamente perturbador registrou o que muitos acreditam ser um goblin bebendo água de um lago em Hadramaut, localizado na parte sul da Península Arábica. A gravação ocorreu em uma data desconhecida, mas rapidamente chamou atenção por seu conteúdo incomum. Um morador local percebeu uma figura estranha escondida atrás da vegetação próxima ao lago. Inicialmente curioso, ele notou que conseguia ver parte da pele da criatura e decidiu se aproximar lentamente para observar melhor.
Ao se aproximar, ele se deparou com algo completamente inesperado. A criatura possuía uma pele de tom aparentemente normal, porém era completamente desprovida de pelos, o que já a tornava estranha. Seu corpo era extremamente magro, com uma postura curvada e deformada, muito diferente de qualquer ser humano. Não havia dúvidas de que aquilo não era uma pessoa comum. A criatura estava inclinada, bebendo lentamente a água de um lago visivelmente sujo e possivelmente contaminado. Além disso, possuía um longo cavanhaque branco, o que tornava sua aparência ainda mais incomum. Em determinado momento, ela pareceu perceber a presença do homem e virou-se lentamente em sua direção. Seu rosto era assustador, nariz quase inexistente, cabeça ossuda com a pele esticada sobre o crânio, olhos profundamente encaixados e um queixo longo e pontudo, acompanhado de orelhas afiadas. Diante dessa cena, o cinegrafista entrou em pânico e fugiu rapidamente. Até hoje não existe outro registro dessa criatura. Número 5. Humanoide aquático. Devido à qualidade limitada e ao enquadramento do vídeo, é extremamente difícil determinar o local exato onde essa criatura foi registrada. Ainda assim, o que aparece nas imagens é suficiente para causar inquietação. A criatura parecia completamente molhada, com uma textura viscosa, como se estivesse coberta por uma camada de lodo. Sua pele tinha uma coloração esverdeada, muito semelhante à de um sapo, enquanto sua cabeça lembrava claramente a de um réptil. À medida que o vídeo foi analisado por mais pessoas, novos detalhes começaram a surgir, tornando tudo ainda mais perturbador. Suas mãos eram palmadas, adaptadas possivelmente para ambientes aquáticos, e seus olhos eram completamente pretos, sem qualquer parte branca visível. Outro aspecto curioso era a presença de uma estrutura semelhante a uma aba ou membrana que começava na região dos cotovelos e se estendia até as costas, como se ajudasse na locomoção dentro da água. Todas essas características indicam que se tratava de uma criatura humanoide com adaptações aquáticas. A hipótese mais aceita é que ela estivesse em um lago ou em um rio turvo, possivelmente longe da observação humana. Número 6. Criatura corcunda à beira do penhasco. Um vídeo que circulou amplamente na internet mostrou uma criatura estranha e inquietante próxima à borda de um penhasco. Sua aparência lembrava a de um goblin, com um corpo pequeno, curvado e desproporcional. Ela parecia estar vasculhando as pedras, como se estivesse procurando algo específico. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos e silenciosos, mas ao mesmo tempo causavam uma sensação constante de desconforto. A postura encurvada, os movimentos irregulares e o comportamento furtivo faziam com que tudo nela parecesse fora do lugar. Muitos espectadores notaram que suas características batiam com descrições antigas presentes no folclore, que retratam goblins como seres pequenos, deformados e assustadores. Ao assistir ao vídeo, fica impossível não se perguntar o que exatamente aquela criatura estava fazendo ali, o que procurava entre as rochas e principalmente de onde ela veio. Número 7. Criatura alada das montanhas. Uma câmera de trilha nas montanhas Apalaches registrou uma criatura difícil até de acreditar que exista. Ela estava bebendo água, mas sua aparência era completamente chocante. Sua boca tinha formato de bico, os olhos brilhavam, e suas orelhas eram curtas e pontudas. A cabeça não parecia de um animal terrestre, mas o corpo sim, o que tornava tudo ainda mais estranho. Ela possuía membros longos como os de um humano, com mãos e pés grandes demais para serem humanos. Não parecia fantasia ou encenação, já que a textura da pele era extremamente detalhada e realista. Havia pelos na parte de trás da cabeça e no pescoço, mas o restante do corpo era completamente sem pelos. Em uma análise mais cuidadosa, também foi possível notar duas grandes asas semelhantes às de moscas em suas costas. O vídeo foi cortado durante a edição, então ninguém sabe o que aconteceu depois. Número 8. Goblin no milharal. Um vídeo viral mostrou uma figura estranha caminhando por um milharal. A gravação aconteceu na tarde de 31 de outubro de 2025 e rapidamente gerou diversas reações na internet. A criatura era pequena, corcunda e se movia rapidamente entre as plantações, como se estivesse tentando roubar parte da colheita, exatamente como um goblin. Segundo o homem que filmava, ninguém deveria estar naquela área naquele horário. Ao perceber movimento, ele decidiu investigar. Assim que foi visto, o goblin fugiu. O fazendeiro tentou persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo. O vídeo já acumulou milhares de reações e continua viralizando. Número 9.
o monstro de Chernobyl. Um homem decidiu invadir a zona de exclusão de Chernobyl por curiosidade, querendo ver o que poderia existir naquele lugar abandonado. Foi então que ele encontrou algo absolutamente horrível. Uma criatura viscosa e cheia de veias rastejava pelo chão. Em suas costas havia grupos de esferas pálidas que pulsavam constantemente. Era como um verdadeiro pesadelo biológico, possivelmente resultado da radiação. Número 10. O réptil gigante. Uma câmera de segurança ativada por movimento registrou algo em 2021 que até hoje não foi explicado. O equipamento estava instalado próximo a um parque em Delaware, nos United States. O vídeo mostra uma criatura reptiliana gigantesca saindo da vegetação. Sua cabeça tinha um formato estranho e havia uma grande corcunda atrás dos ombros. Ela também possuía uma longa cauda reptiliana. A forma como se movia, agachada e rasteira, dava a impressão de que tentava não ser vista. Mesmo assim, a câmera captou tudo claramente. Depois que um vigilante analisou as imagens e mostrou às autoridades, a área foi isolada para buscas, mas nada foi encontrado. Número 11. Mutação no esgoto. Um morador de Norman, Oklahoma, nos United States, registrou uma criatura aquática misteriosa dentro de um bueiro. No início, parecia uma enguia, o que já seria estranho, já que enguias não são comuns naquela região. Mas então a criatura saltou para pegar algo ao lado. Seu rosto era completamente diferente de qualquer enguia. A cabeça lembrava a de um golfinho, assim como suas nadadeiras. Porém, os olhos, a boca e a estrutura facial eram semelhantes aos de uma enguia. Seu corpo era escuro, provavelmente por causa da água suja em que vivia. Após pegar algumas pétalas de flores, ela voltou para a água e desapareceu. Todo o vídeo permanece um completo mistério. Número 12. O cachorro Skinwalker. Essa gravação mostra algo extremamente perturbador. Um suposto Skinwalker em processo de transformação. A pessoa que filmava acreditava inicialmente que se tratava apenas de um cachorro de rua. Mas ao observar melhor, percebeu que o rosto do animal era completamente deformado, diferente de qualquer canino comum, assumindo uma aparência assustadora. Não havia dúvidas de que aquilo não era um animal normal. O mais aterrorizante é que o cinegrafista não percebeu naquele momento que a criatura aparentemente estava se transformando nele próprio. Número 13. Criaturas míticas criadas digitalmente. Uma criatura totalmente branca, sem traços faciais definidos, com orelhas estranhas e tentáculos pendendo abaixo do queixo, deixou muita gente intrigada. Seu corpo parecia uma mistura entre uma cabra e algum outro ser desconhecido. Da mesma forma, um touro extremamente estranho também surgiu em imagens que confundiram muitas pessoas. Porém, nesse caso, a explicação é diferente. Ambas as criaturas foram criadas por um artista de CGI, com o objetivo de provocar desconforto e até pesadelos em quem assistisse. Número 14. Anomalia na caverna. Em uma caverna desconhecida na Austrália, um grupo de adolescentes registrou uma criatura absolutamente bizarra. Ela possuía um corpo semelhante ao de uma água viva, com coloração roxa e azul. Sua cabeça era uma massa arredondada com 2 buracos no topo. Mas o mais inacreditável era o fato de possuir 11 pernas ao redor de seu corpo circular. Sim, 11. Os jovens jogaram uma bola na direção da criatura, que rapidamente a pegou e começou a expelir água por um dos buracos. Apesar de tudo, devido à falta de informações e à aparência extremamente irreal, há fortes dúvidas sobre a autenticidade desse vídeo. Número 15. Criatura encalhada na praia. Pessoas que caminhavam pela praia esperando encontrar conchas e pedaços de madeira se depararam com algo muito mais perturbador. Uma enorme massa em decomposição havia sido levada até a areia. Sua carne exposta e deformada tornavam impossível identificar o que era. O corpo alongado e estruturas que pareciam nadadeiras indicavam que poderia ter sido um golfinho, uma foca ou até um grande peixe. Animais marinhos em decomposição costumam assumir formas grotescas. Muitos casos semelhantes já foram identificados como baleias ou focas. Ainda assim, não houve nenhuma confirmação oficial sobre essa criatura. Número 16. O suposto Hellhound. Um vídeo gravado em Reconquista, Argentina, começou a circular na internet e deixou muitas pessoas desconfortáveis. Postado no YouTube em julho do ano passado, o vídeo mostra uma criatura escura parada em um campo por volta de 1h30 da madrugada. Ninguém conseguiu identificar o que era. O ser possuía membros longos e se movia de maneira extremamente estranha.
diferente de qualquer animal conhecido. Por isso, alguns acreditam que se trata de um ser sobrenatural conhecido como Hellhound, ou lobisomem demoníaco. Número 17. Encontro misterioso no acampamento. Um usuário do TikTok chamado Chris registrou um encontro assustador em um local desconhecido em Utah, nos United States. Enquanto acampava, ele percebeu uma figura escura a poucos metros de sua barraca, observando-o. Ele usou uma lanterna para tentar enxergar melhor, mas só conseguiu ver olhos brilhantes refletindo a luz. A figura era alta como um humano, mas completamente silenciosa. Chris afirmou que não era um urso, pois não havia qualquer som. Após alguns minutos de tensão, os olhos simplesmente desapareceram. Assustado, ele correu até seu jipe, deixando tudo para trás. Número 18. Restos misteriosos no litoral. Ao amanhecer, na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, Brasil, pessoas encontraram algo extremamente estranho na areia. As ondas trouxeram um enorme corpo deformado, de cor cinza pálida, completamente diferente de qualquer criatura marinha conhecida. Não parecia ser uma baleia nem um tubarão. Sua pele era espessa e os ossos não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. Além disso, havia um cheiro forte e desagradável no local. Pouco tempo depois, pescadores relataram encontrar restos semelhantes espalhados pelo mar. Especialistas foram chamados, mas nenhuma explicação definitiva foi dada. Número 19. A lagarta floral rara. Um turista nas montanhas Cairngorm, na Escócia, percebeu algo incomum se movendo sobre uma rocha. Era uma lagarta, mas diferente de qualquer outra. Seu corpo possuía estruturas brancas semelhantes a pétalas, com pequenos pontos vermelhos que lembravam frutas. Ela se movia lentamente pela pedra antes de descer em direção à grama. Posteriormente, foi identificada como uma rara espécie conhecida como Flora pilar alpena, que se alimenta de flores em regiões montanhosas. Número 20. Criatura do rio. Um pescador em São Francisco, Brasil, registrou uma criatura extremamente estranha em 20 de novembro de 2025. Ele estava pescando normalmente quando viu algo inesperado. O animal tinha corpo cinza com uma linha azul ao longo da coluna. Possuía nadadeiras semelhantes às de uma foca, cabeça reptiliana e estruturas incomuns no pescoço, da mesma cor da linha dorsal. Antes de desaparecer, também foi possível ver sua longa cauda serpentina. Desde então, ele voltou ao local várias vezes, mas só encontrou a criatura mais 2 vezes. Número 21. Pequenos criptídeos da floresta. Essas pequenas criaturas enigmáticas foram registradas dentro de uma floresta de carvalhos com aproximadamente 300 anos. Havia várias delas. O vídeo foi gravado por uma caminhante perto da Oak Alley Plantation, em Louisiana, nos United States, no dia 21 de outubro de 2025. As criaturas balançavam a cabeça para frente e para trás, em um movimento defensivo estranho que pegou a mulher de surpresa. Suas cabeças eram cobertas por cabelos brancos, semelhantes aos de um idoso, enquanto seus corpos eram pálidos, sem pelos, e possuíam 6 pernas longas. Além disso, tinham 2 antenas finas curvadas para trás. Tudo nelas era estranho e difícil de explicar. Até hoje não se sabe o que realmente são. Número 22. Massa de criaturas viscosas. Essas criaturas assustadoras foram registradas próximas a Rosemary Beach, na Flórida, ao longo da rodovia 98. Na beira da estrada, um enorme agrupamento de centopeias se movia como se fosse um único organismo. Parecia um tapete vivo deslizando pelo chão. Milhares de pequenas pernas se moviam em perfeita sincronia, criando a impressão de que aquela massa estava respirando. O aspecto era extremamente perturbador, principalmente pela aparência úmida e viscosa. A explicação mais plausível é que fossem vermes tubifex, pequenos vermes vermelhos que se agrupam formando grandes massas. Número 23. Insetos em forma de graveto. Uma família que estava hospedada em um Airbnb em Londrina, Brasil, registrou uma situação assustadora. Eles estavam esvaziando sacos cheios de criaturas finas e alongadas. Havia centenas, talvez milhares, desses insetos espalhados pelo chão. Todos eram compridos, finos, e possuíam vários membros pontiagudos saindo de seus corpos marrons escuros. Esses insetos foram identificados como bichos-pau. O mais chocante foi o local onde estavam, dentro da casa alugada, principalmente próximos às janelas e à varanda. Antes de chamar o controle de pragas, a família decidiu registrar tudo. Número 24. A Casa dos Horrores. Uma pessoa pode ter comprado a pior casa do mundo. No quintal,
Dentro de estruturas de madeira, havia pequenas criaturas cinzentas se contorcendo e se movendo juntas, tornando tudo ainda mais assustador. Mas a situação piorou dentro da casa. No quarto, próximo à parede do banheiro, dezenas de criaturas semelhantes a aranhas desciam do teto. O proprietário decidiu sair imediatamente da casa que havia comprado em Waverly Hills, Louisville, nos United States. Número 25. O cervo de duas cabeças. Um vídeo viral mostrou algo que deixou todos em choque. Um animal que parecia ser um cervo com duas cabeças caminhando entre as árvores. O corpo era único, mas dois pescoços surgiam dele. O segundo parecia nascer um pouco abaixo do primeiro. Apesar da aparência assustadora, muitos acreditam que se tratava de uma ilusão causada pelo ângulo da câmera, mostrando dois cervos alinhados. Ainda assim, há quem considere a possibilidade de uma mutação rara, especialmente devido a doenças como o CDD, que afetam cervos. Número 26. Criatura híbrida no metrô. Um vídeo gravado por um trabalhador de manutenção no metrô de Nova York mostrou um animal extremamente estranho. A criatura era escura, molhada e lembrava um rato, mas não era exatamente um roedor. Suas patas traseiras eram palmadas como as de um pato, enquanto as dianteiras possuíam dedos longos e finos semelhantes a garras. Seus olhos brilhavam devido ao flash da câmera e possuía bigodes como um rato. Internautas rapidamente classificaram o animal como um híbrido raro. Número 27. A aranha controlada por fungo. Um vídeo mostrou uma cena digna de pesadelo. Uma aranha completamente dominada por um fungo. Esse fungo, conhecido como Cordyceps, controla o comportamento do hospedeiro. A aranha, já no estágio final da infecção, era forçada a subir o mais alto possível. Isso permite que o fungo cresça e libere esporos no ar, espalhando-se para outros organismos. Esse fenômeno já foi estudado por cientistas e é considerado um dos processos naturais mais perturbadores existentes. Número 28. Criatura misteriosa no rio. Uma criatura estranha foi vista flutuando em um rio na Baía de Monterey, Califórnia. Inicialmente, ninguém sabia o que era. Parecia uma massa marrom macia se movendo lentamente com a corrente. Seu corpo lembrava um tecido dobrado. De tempos em tempos, suas laterais se expandiam, ajudando no movimento. Ao se aproximar da margem, foi possível notar estruturas semelhantes a orelhas e um corpo largo que se abria como asas. Apesar da aparência estranha, tratava-se de uma lebre do mar, um tipo de lesma marinha. Número 29. O inseto disfarçado. Uma pessoa encontrou um inseto estranho sobre a mesa da varanda. À primeira vista, parecia uma vespa comum. Possuía listras amarelas e pretas, corpo fino e movimentos inquietos. No entanto, havia algo errado. Suas patas dianteiras eram longas e dobradas, semelhantes às de um louva-a-Deus. Além disso, suas asas não eram iguais às de uma vespa comum. O inseto imitava perfeitamente uma vespa, mas não era uma. Na verdade, tratava-se de uma mosca conhecida como mantispídia, que usa essa aparência para se proteger. Número 30. A infestação no encanamento. Um encanador teve uma surpresa assustadora durante um trabalho comum. Uma massa marrom avermelhada começou a sair de um cano. No início, ele pensou que fosse sujeira acumulada, mas ao observar melhor, percebeu que eram vermes enormes. Parte da massa caiu no chão, enquanto o restante continuava preso dentro do cano. Esses vermes eram muito maiores do que minhocas comuns e haviam feito daquele ambiente úmido seu habitat. Número 31. A coruja gigante da caverna. Imagens raras registraram uma das criaturas mais difíceis de encontrar no mundo, em Alborz, no Irã. Dentro de uma caverna, um animal assustador foi filmado. Muitos acreditaram que fosse uma nova espécie. Porém, especialistas identificaram o animal como uma coruja real eurasiana, uma das maiores e mais poderosas do mundo. Essas aves vivem em regiões montanhosas e costumam se esconder em cavernas e penhascos durante o dia. Número 32. Lagartas assustadoras. Uma família inteira de criaturas estranhas foi encontrada na frente de uma casa em Armadale, Austrália, no dia 16 de novembro deste ano. Havia pelo menos uma dúzia delas. Seus corpos eram pretos com espinhos brancos por toda a extensão, lembrando um porco-espinho. O que mais assustava era o modo como se moviam. Essas criaturas são conhecidas como lagartas Spitfire. Elas possuem um mecanismo de defesa peculiar. Levantam a cabeça e liberam um líquido com um cheiro desagradável para afastar predadores. Número 33. A fada real. Uma mulher em Nishiawakura, Japão,
Afirmou ter registrado uma fada real durante uma trilha no dia 16 de outubro de 2025. A criatura voadora passou perto dela, que começou a persegui-la com a câmera até que ela entrou em um buraco na base de uma árvore. Depois de esperar, a mulher conseguiu registrar outra fada, desta vez sentada em um galho, aparentemente sem medo. Ela possuía 4 asas, cabelo branco e corpo cinza escuro. Era pequena e muito magra. A mulher se recusou a revelar a localização do encontro. Número 34. Humanoide subaquático. Um surfista registrou uma figura humanoide caminhando sob a água em Bahia Inglesa, Chile. A criatura possuía uma cabeça redonda e alaranjada, com um corpo longo e escuro. Ela se movia no fundo do mar, afastando-se conforme o homem tentava se aproximar. Era possível ver 2 braços e 2 pernas se movimentando. Porém, quando a água ficou profunda demais, o registro foi interrompido. Número 35. A cabra que andava como humano. Um morador de uma pequena cidade na China registrou algo inexplicável. Uma de suas cabras começou a andar sobre 2 patas, como um ser humano, e parecia fazer isso com naturalidade. Muitos acreditam que se tratava de possessão ou algo ainda mais estranho. Número 36. O ataque final na fazenda. O encontro mais chocante do episódio aconteceu em Austin, Texas, nos United States. Um fazendeiro correu até sua propriedade por volta de 11h43 da noite para salvar um de seus animais. Uma criatura semelhante a um canino havia agarrado uma ovelha. O mais inacreditável é que o animal, que pesava cerca de 136 quilos, estava sendo levantado apenas pela mandíbula da criatura. Antes que ela fugisse com a presa, o cão de guarda do fazendeiro, um pastor alemão de 5 anos chamado Igor, atacou o monstro. A criatura, magra e com aparência óssea, conseguiu confundir o cachorro e escapar com um salto extremamente rápido. Nada sobre aquele comportamento parecia possível. Nenhum animal comum conseguiria fazer aquilo. Quando o fazendeiro chegou, a criatura já havia desaparecido. Felizmente, tanto a ovelha quanto o cachorro sobreviveram. E depois de todos esses encontros bizarros, fica a pergunta: até que ponto essas criaturas são reais? Ou apenas algo que ainda não conseguimos explicar? Algumas podem ter explicações, outras simplesmente não fazem sentido algum. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas criaturas foi a mais assustadora? E qual você acha que pode ser real? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu vou ler tudo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!